sabemos. Boa noite, pessoal. Vou começar a live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom ver vocês aqui. Vamos iniciar essa live hoje falando de um tema bem bacana, um tema que eu acho bem relevante, bem importante. Meu nome é Michele, eu sou aluna do 3º ano do IBO, que é o Instituto Brasileiro de Osteopatia, a primeira escola de osteopatia do Brasil. E eu me sinto muito honrada, né, e agradecida em abrir essa live para conversar com meu amigo Tiago Ribeiro e sobre um tema, como eu já falei, bem bacana, que eu acho de extrema relevância. Por que a gente escolhe uma escola para estudar osteopatia? E por que eu escolhi o IBO? O Tiago já chegou, eu acho que eu vou chamar ele aqui. Deixa eu ver ele aqui, onde é que ele está. Vamos ver aí. Acho que ele demorou um pouquinho para entrar, já chegou, já está aqui. Olá, Tiago. Conectando. E aí, Tiago? Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí? Tudo bom? Como é que você está? Me conta aí. Tudo bem? Pronto para conversar? Um pouquinho aí Pronto. comigo? Tarefa difícil essa hoje, hein? Quer dizer, não é tão difícil, né? É fácil, para falar a verdade. Eu digo que é uma responsabilidade, né? Porque nós vamos falar aqui histórias, né? Que às vezes são histórias que já acontecem, já aconteceram, né? São as mesmas histórias ou parecidas de alunos que passaram ou que estão hoje no IBO. Né? Então, representar esses alunos, né, não é uma tarefa tão fácil assim, né? Mas vamos que vamos. Eu sou Tiago, tá? Vou me apresentar. Eu sou Tiago, eu sou monitor do ambulatório do IBO. Eu sou monitor da matéria de tórax, tá? Da cadeira de tórax da formação, e conta com a professora Natália, que é a coordenadora do IBO e titular da matéria. Tá? E sim, ainda sou aluno do IBO. Tá? Sempre. Apesar de ter finalizado, né, entre aspas, e já vou explicar essas aspas, né? Já ter finalizado a formação e está apenas faltando a minha apresentação do título de DO, né, para obter o título de osteopata, com muito louvor e com muita propriedade, inclusive, né. Eu diria que a palavra aluno, né, se eu pudesse roubar um pouquinho, me apoderar um pouquinho do discurso que o Rodrigo fez na terça-feira, né, a palavra aluno, ela cabe muito bem no pensamento que ele colocou, que ele expôs na live, né? Se pensarmos de uma forma muito abrangente, né, se pensarmos bem friamente, nós sempre seremos alunos, né? Sim, sem dúvida. Independente de título, de posição, de experiência, né, nós sempre seremos. E esse pensamento, né, ele nos leva a um posicionamento de primeiro lugar. Respeito, né? Respeito para com os nossos professores, né? Porque, cara, eu vou precisar comer muito arroz e feijão, eu vou precisar incorporar Pôr muito a mão na massa. Incorporar muito estilo para poder chegar no nível assim, de conhecimento, de sabedoria dos nossos professores, né? Dos nossos mestres osteopatas, né? E essa palavra aluno, né, em segundo lugar, esse pensamento ele nos leva justamente num pensamento de um constante aprendizado, né? Inclusive que a instituição nos proporciona, né? E aí é que eu digo
que as minhas aspas, né, onde eu falo que finalizei a formação e só estou esperando a apresentação do meu título de DO, né, para obter o título mesmo de osteopata, né, para falar a verdade, a gente nunca finaliza a formação, né, porque, inclusive pela educação continuada que o IBO Exatamente, proporciona para a gente, né, de trazer professores, né, de fora. Eu acho bacana assim, essa formação continuada, né, que o IBO promove, né, ela me lembrou agora assim, uma história que foi bem importante assim, para mim, e que eu trago assim, com muito carinho, né, que eu já te comentei, né, porque quando eu fiz o IBO tem esses cursos extras, né? Que a gente faz, a gente tem a formação, né? Tem o nosso calendário anual, mas a gente tem cursos, vários cursos extras que a gente vai fazendo, que são seminários, que a gente vai incorporando ao nosso currículo, né? Entre aspas, a gente pode falar assim, como carga horária também. E num desses cursos, eu fiz o primeiro curso, na verdade foi o primeiro e o único ainda, porque eu não tive oportunidade de fazer esse ano nenhum, né? E eu fiz o primeiro curso ano passado, que foi no meu segundo ano, né, de formação. E esse primeiro curso foi com a doutora Anne, que é uma médica, nutróloga, né, também, e homeopata, maravilhosa, assim, ela é belga, inclusive, mas mora em Portugal, e é esposa do professor Vitor de Castro, né, que é nosso professor titular de 2 matérias, né, que eu ainda não fiz também, que eu tenho muita vontade de fazer, né. Você vai se apaixonar. Você pode falar melhor que eu, né, sobre isso. E ele é uma grande referência em osteopatia, né? E esse assunto é um assunto assim que ela trouxe um tema extremamente relevante que eu considero, né? Ela trouxe os aspectos nutricionais, né, aplicados à osteopatia e o impacto da alimentação e da nutrição nas doenças osteoarticulares. Então, esse assunto me chamou muita atenção, né? Eu pensei na hora, eu digo, eu vou fazer esse curso, porque eu acho ele importante para a nossa prática clínica, eu acho ele importante na educação, eu acho importante para uma educação nas mudanças de hábitos, né, dos nossos pacientes, enfim. Mas aí, quando eu cheguei no curso, eu gosto de sentar bem na frente, né, Tiago? Sempre sento. Meus amigos e colegas que estão aí vão dizer que é assim mesmo, que eu sento bem na frente. E aí eu entrei na sala e fui sentar lá na frente, fui olhar assim, putz, já tinha uma pessoa sentada na maca lá na frente, né? Eu digo, tem uma lá bem Caxias, que nem eu assim, né? Eu digo, bom, mas não tive dúvida, né? Vou lá sentar também. Aí eu cheguei assim, coloquei a bolsa na maca, né, pedi licença, bom dia, né, com licença. Aí a pessoa estava com a cabeça baixa, me olhou assim, e num bom dia bem firme, né, bom dia. Com propriedade, né? Com propriedade, assim, né, e eu digo, professora Lília, bom dia, posso sentar aqui, Você né? por aqui? Você por aqui, você vem sempre aqui, né? E foi muito bacana, porque assim, é quase como, eu vou contar assim ao longo um pouco dessa história, mas é quase como você ir para um seminário de yoga, né? E você está praticando ao lado da sua professora, como eu também já tive essa oportunidade, e isso é assim, encantador, né? Porque não tem igual. Mas passaram-se esses 3 dias, e eu fui reconhecendo, né, naquela pessoa ali do meu lado, porque eu acabei sentando os 3 dias ali, né, e trocando ideia, trocando experiência, enfim, e falando e aprendendo junto. E eu reconheci, assim, naquela pessoa, naquela grande professora, né, uma humildade, sobretudo, uma humildade com todo o conhecimento que ela tem, né, com a referência em osteopatia que ela é, e tá ao lado dela, quase como assim, querer entrar naquele campo vibracional, né?
e absorver aquela informação toda, né? Não, eu acho isso sensacional. Eu já cruzei com vários professores também em seminários, né? Ana Paula, Ana Cury, Jackson, Natália, né? Ai, que bacana, Thiago. Todos assumindo aquele papel também de aluno ali naquele momento, né? Então, assim, eu acho isso sensacional. Eu acho que você sair, né? Você sentar do lado daqueles que você admira, daqueles professores que, caraca, né? Estão ali oferecendo o seu conhecimento para você e daqui a pouco ele está ali do seu lado como assumindo o papel também de aluno, né? Então, Exatamente. é uma coisa que eu acho sensacional. É sensacional, sim. Mas eu queria te falar um pouco, assim, né, porque eu tenho algumas curiosidades, né, eu acho que essa live traz isso, né, ela veio para isso, para sanar um pouco dessas curiosidades nossas também. Mas tu sabe que eu me formei no Rio Grande do Sul, né, em Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira lá com o Uruguai quase, né, é uma cidadezinha ao lado de Dom Pedrito. E hoje, em Dom Pedrito, o IBO tem um ambulatório, né? Se não me engano, é no Centro de Convivência da Família, que é a Natália, nossa coordenadora, né? Querida, estava me falando. E assim como tem um ambulatório em Porto Alegre, né? Tem um ambulatório em Farroupilha, tem um ambulatório aqui no Rio, né? Nós temos o ambulatório no Centro de reabilitação, né, municipal, que fica no Engenho de Dentro. E isso é muito bacana, né, porque a gente já começa a praticar, né, a criar essa mão ali, né, no aluno, no paciente ou na pessoa desde esse segundo ano, né. Então, e foi lá que eu te conheci, né, Thiago? Foi lá que eu te conheci, porque tu é meu monitor da quarta-feira. Então, assim... Inclusive, fomos escalados sem saberem que nós tínhamos esse contato. Tínhamos esse contato. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade, né, já que essa live também ela tem esse tom de agradecimento, como a gente falou, e te agradecer, né, pelo conhecimento compartilhado, assim, né, que tu traz, por esses momentos, pela tua disponibilidade sempre, né? E dizer assim, te perguntar também, né? Porque isso é motivador, né? E também inspira a minha caminhada ali, né? Porque eu acho que todos nos inspiram, tanto os colegas quanto os professores. Mas não precisa chorar, tá? Não, eu sou uma pessoa um pouquinho emotiva, mas assim, eu tento segurar a onda. Eu quero te perguntar por que tu escolheu o IBO para fazer a tua formação? Beleza. Então, primeiro, né, imagina, não eu tento passar um pouquinho do pouquinho tempo que eu tenho de osteopatia, né? Ainda estou gatinhando dentro da osteopatia, digamos assim. Talvez nem gatinhando, talvez eu ainda seja um feto dentro da osteopatia, né? Mas um embrião. Um embriãozinho. Mas antes da gente falar o porquê escolhemos, eu queria te propor uma coisa, tá? Algo um pouquinho diferente, e ver se você topa. Tá. Antes da gente falar o motivo pelo qual a gente escolheu, que tal a gente começar do presente para o passado? Né? Tá, eu gosto dessa ideia. Eu gosto de falar do presente, né? Acho que é o que nos move, mas o passado é a nossa raiz, né? Então, acho que é bacana. Vamos começar nos fazendo, tá? Porque tanto eu como você vamos responder, nos fazendo uma pergunta que eu já escutei algumas vezes, tá? De pessoas, de pacientes, que é a seguinte pergunta. O IBO cumpriu com as suas expectativas? Ou, no seu caso, né, que está no meio aí da formação, está cumprindo com as suas expectativas? Quando você fala em relação ao porquê você escolheu ele? Eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. E sempre que eu
e sempre que eu paro para analisar, para raciocinar sobre ela, né, eu penso, putz, o IBO foi tão mais além das minhas expectativas, né, porque assim, a gente escolhe determinados caminhos na nossa vida por um motivo, uma razão, né, a gente faz escolhas na nossa vida. Às vezes a gente sabe quais foram as razões que nos levaram até essas escolhas, até esses caminhos, né? Mas a gente só tem a confirmação disso quando a gente está ali no caminho, né? A gente tem a confirmação dessas razões. Às vezes a gente descobre razões que a gente não sabia, ou então a gente descobre razões, né, que, para falar a verdade, estavam implícitas ali, estavam, que nem a gente gosta de falar no nosso meio, mascaradas, né, ali, por outras razões. Encobertas. Encobertas por outras razões, né? Então, assim, eu gosto da ideia exatamente de começar, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque várias coisas a gente foi descobrindo, várias coisas a gente foi confirmando, tá? Eu poderia falar horas e horas aqui para você sobre exatamente o quanto o IBO mudou, né, a minha carreira profissional, pela própria didática, pela própria conformação, a formatação do seu ensino, a filosofia osteopática, né? E certamente essas foram uma das confirmações das minhas razões pela qual eu escolhi, né, a instituição. Mas isso a gente tem visto muito nas lives que o IBO tem falado, né? Todo mundo tem falado muito sobre isso. E então eu queria trazer uma coisa um pouquinho mais diferente, um outro lado da coisa, né? Certo. E um exemplo disso foi exatamente o que eu fui descobrindo no decorrer desse caminho. Eu fui descobrindo, por exemplo, que na verdade o IBO é uma grande família, né? Certo. Eu sempre fui muito família e isso sempre me motivou, né? Eu sempre tive muita conexão com isso, né? E ao longo da formação eu fui percebendo isso do IBO, né? Percebendo que os professores, eles zelam muito um pelo outro, né? Eles zelam muito pela instituição, né? Eles eles estão dispostos a passar cada gota de conhecimento para você, né? Ao mesmo tempo, eles têm poder, né, das palavras, o poder da palavra, que ao mesmo tempo que te exige naquele momento, eles estão ali para te acalmar, né? Caraca, não estou conseguindo ver, não estou conseguindo visualizar isso. Eles vão e falam, calma, você não está conseguindo agora. Daqui a pouco você vai perceber, no decorrer da formação você vai perceber. Depois da formação você vai continuar trabalhando isso, e uma hora você vai perceber, né? Então, ao mesmo tempo que eles te exigem, eles te acalmam, né? Certo. E uma também que eu venho escutando muito constantemente da Nath, né? Uma frase que faz que dá tempo, né? Então, assim, é uma família falando para mim, você consegue, você vai conseguir, faz que dá tempo, né? E é um peso forte isso, né? A família, quando a família fala ou quando você sente esse apoio familiar que seja da própria instituição, isso tem um peso muito grande, né? Sim, sim. E no meio disso tudo, né, você acaba descobrindo que ao longo desses 5 anos, que lá atrás parece muito tempo quando a gente começa, né? A gente pensa, caraca, mais 5 anos, ou então, nossa, 5 anos, mais 5 anos da minha vida, né? Porque é esse o pensamento que tem, né? A gente tem lá atrás quando a gente inicia. Certo. Mas, cara, por experiência própria, cara, passa tão rápido, mas passa tão muito rápido. E talvez passe tão rápido, né? O caminho seja tão rápido porque o caminho não se torna tão sofrido ou tão árduo, né? Quando a gente tem esse apoio, né? Quando nos apoiamos. Quando a gente se apoia como família, né? Seja com os professores, seja com os nossos colegas de profissão, né? Que estão se formando ali, os nossos colegas de turma, né? E isso é muito bacana, né? Porque se você me permite usar, né, nessas nossas conversas, né, uma expressão que você usou, Tudo bem.
Conviver é isso, né? É viver com, né? É você estar com as pessoas, passar a viver com as pessoas, passar a saber suas vidas, seus problemas, suas vitórias, suas dificuldades, né? E são 5 anos ali, né? Juntos. Posso dar vários exemplos disso, né? Durante a formação, a gente teve 2 gestações durante a formação, né? Uma da Cris e a outra da Rê, né? Então, assim, foi o tempo todo dando apoio ali para que elas não se entregassem, não largassem a formação, né? Momentos de provas, né? Em que era um estresse só, nervos à flor da pele, mas que quando a gente tá ali junto, né? Batalhando, né? Constantemente, a gente se une e tenta, né, acalmar todo mundo, né, para falar, não, isso aqui é para um bem maior, isso aqui, né, não é um estresse, nada que vai impedir. E se tu me permite, assim, só te cortar um pouquinho, né? Ah, vamos. Isso é bem importante, essa questão, assim, desses 5 anos, né? Que é bastante tempo e que envolve todo um núcleo familiar, né? E às vezes, assim, eu recebo, às vezes, assim, muitos questionamentos, porque eu moro longe da minha família, né? Minha família, assim, mãe, irmãs, né, sobrinhas, elas moram longe. Tem uma parte da família que mora aqui. Mas eu tenho um certo... Às vezes eu sou muito... Me perguntam muito assim, não, mas você tem tempo, você pode, porque você não tem filhos, sua família não mora aqui. Tá? Não, mas não é assim. Todos nós temos as nossas demandas, né? E todos nós podemos escolher, né, aquilo a que nós vamos nos dedicar. Então, quando você decide, né, de fato, fazer a formação, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, Thiago? Sim. Quando a gente decide isso, a gente decide quase como assim, tem aquela história, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Exato, exatamente. Porque tudo vai acontecer no meio do caminho, várias dificuldades, perdas, ganhos, e eu falo em todos os níveis, né? E você tá ali, entendeu? Se desafiando o tempo inteiro, né? Então, eu acho importante a gente olhar para isso, porque às vezes a gente olha para o outro e diz assim, poxa, mas o Thiago, né? Tem uma filhinha lá, mas tudo bem, né? Ele tem a mulher, né? Ele pode, não sei o quê, né? E não é bem assim, né? Eu acho que assim, todos temos as nossas demandas e podemos, e temos como nos organizar para tudo isso, né? Então... Com certeza. É uma coisa bem legal, esse ambiente familiar, né? Um exemplo muito atual, né, é o do nosso ambulatório de quarta-feira. Exatamente. Né? O nosso ambulatório de quarta-feira, né, formamos, a gente tem, né, o brinco que a gente tem, o grupo sério do ambulatório, né, o ambulatório de quarta-feira, e a gente tem um grupo secundário, a máfia da quarta-feira. O pessoal já até levantou a bandeira aqui. Né? Esse nome é horrível, né? Máfia, mas tudo bem. Porque, assim, para falar a verdade, é um grupo onde a gente se diverte, onde a gente se apoia, onde a gente ajuda pacientes, né? Onde a gente marca reuniões virtuais para beber, o que aconteceu muito nessa quarentena, né? Então, onde a gente acolhe, né, aqueles que têm fome de conhecimento, né, aqueles que querem participar das reuniões, das discussões, né, justamente para exercer, né, aquela discussão, ali, aumentar a sua fome de conhecimento. E recebemos foi interessante, né, te cortando de novo, recebemos durante essa quarentena, né, ainda sem um ambulatório virtual estar de fato funcionando, nós já estávamos, né, acho que na verdade muitos alunos do IBO já estavam fazendo isso, né, isso não é
não é uma propriedade nossa, né, do uhum. nosso grupo. Acho que muitos alunos faziam isso, mas nós começamos a estudar muito essa questão também do Covid, né? Foi muito bacana. Recebemos os alunos de uma instituição, né? Que foram trazer toda a fisiopatologia do Covid, porque eles estavam Atuando ali. estudando, né, atuando ali. Depois recebemos uma fisioterapeuta que maravilhosamente veio trazer também muita coisa bacana, né, estava atuando, né, na linha de frente, está atuando ainda, né, virou tua parceira na clínica, né, Tiago? Sim, Então, sim. assim, né, a Aline, uma querida, assim, trouxe pra gente coisas maravilhosas. Então, assim, essa troca é muito importante, né? Eu acho que fomentar o conhecimento é importantíssimo, porque nós estamos dentro de um núcleo, né? De um núcleo, de uma escola que está abordando assuntos que precisamos cada vez mais fomentar, né? Sim, sim, Precisamos cada claro, com vez mais certeza. trazer. E Então, essa questão, e só para fechar, né, o raciocínio dessa visualização, né, que para mim foi um presente do universo para mim isso, né, porque isso foi um legado que começou com o meu monitor, né, o Léo, que está aqui, o Leonardo de Paula, que o é uma Léo, pessoa extremamente generosa, extremamente com uma ternura muito grande, né, sempre disposto a ajudar a gente no que a gente precisasse, né, e foi um legado que eu tentei continuar, né, com esse grupo, né, formando não só estagiários, né, agrupando não só estagiários, mas certo. amigos, uma família, né, e é um legado que eu pretendo, né, que eu gostaria de deixar, né, para as próximas sucessões de monitores, né, que vem por aí, né, pelo menos na quarta-feira. O Diogo tá cumprindo essa função aí junto comigo, né, que está formando é um grande parceiro, né, meu aí nessa função de monitor de quarta. Né? Eu espero que isso se perpetue, né? Pelo menos Claro, na quarta-feira, com certeza. Né? com certeza. E assim, isso foi o que eu te falei, foi um presente do universo poder descobrir essas razões que, para falar a verdade, talvez foram razões que lá atrás estavam implícitas, né, nas razões pela qual eu escolhi o IBO, mas que eu fui descobrindo no decorrer do caminho, né, essa grande família que o IBO é e a grande família que a gente formou, né, eu com a minha Certo. turma, nós, né, como grupo de ambulatório, né, mas enfim, é isso, já falei demais, dá a sua visão Ai, atual aí tá da bom. coisa. Grande Diogo, né? Um super parceiro também, monitor, muito fera, aprendo muito, aprendemos muito uns com os outros, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E Com é certeza. realmente um presente mesmo, assim. Bom, eu vou te dizer o seguinte, quando você me pergunta, né? Você me perguntou das expectativas, né? Lá atrás. Eu te digo assim, eu não crio muitas expectativas, né? Eu sou uma pessoa muito, eu aprendi a não criar muitas expectativas assim, nas coisas. Então, eu procuro lidar de outra forma, assim, e não foi diferente, né, com o IBO, assim, não foi diferente ao entrar na escola, né? Então, eu sempre busco pelas necessidades, né? Quais são as minhas necessidades, né? Do momento, né? Eu acho isso bem importante. E eu lembro assim, porque é isso que me move, né? Na minha caminhada, é isso que me move na caminhada do IBO também. Quais são as minhas necessidades, quais são minhas demandas, né? E por exemplo, o que é do momento, né? É estudar visceral, é estudar anatomia clínica, é estudar semiologia, né? E eu percebo que essas necessidades, elas vão sendo supridas pela escola de acordo com o currículo, né? Então, eu acho que, assim, esse currículo que norteia a escola, né, e que inicia lá na pelve, né, ele vai sendo muito bem desenhado, muito bem delineado, né?
E isso realmente assim me encanta, me traz uma certa segurança. Eu estava na aula da professora Ana Cury agora, que foi excelente essa aula do final de semana, de Visceral 2, e ela colocou um slide com toda uma avaliação global, né? Até colocou uma avaliação global, assim, né? Geral. E eu olhei e disse assim, nossa, mas eu já sei tudo isso? Eu já sou capaz de abordar tudo isso no paciente, né? Ou na pessoa, né? Como o professor Jackson sempre fala, e eu sempre procuro trazer isso também, né? Então, é muito importante isso, né? Eu acho que a gente... acho que esse norte do currículo, essa parte pedagógica que vai nos norteando, ela é bem importante. Então, e a escola vai trazendo várias ferramentas, né? Ou melhor, ela vai introduzindo, e principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, e que vivemos essa quarentena, né? As aulas online, os estudos dirigidos, né, os artigos que foram enviados, né, durante aqueles primeiros momentos da quarentena, né, agora as aulas online, quer dizer, desde março nós não ficamos um momento à deriva nos estudos. Nós tivemos o tempo inteiro coisas a fazer. Então, só ficou sem fazer nada quem realmente queria. Porque nós tivemos o tempo inteiro recebendo... se não era os estudos vindos pelo IBO, era enviado para a gente links para assistir palestras com professores internacionais. Recebi vários links para assistir. Então, assim, teve muita coisa bacana e o IBO promove isso para a gente. Eu acho que isso é um pensamento de, assim, dessa troca de conhecimento o tempo inteiro, né? Então, eu acho que, assim... a escola sempre esteve conduzindo esse barco durante esse período todo, né? Principalmente agora, nesse momento, que nem eu te falo. Mas como a gente vê a escola hoje, né, Tiago, só é possível porque houve algo que nos levou para ela, que nos levou até aí, né? Sim, que nos sim. levou até chegar no IBO. Então, teve um fio aí, né? Teve algo que conduziu. Então, me conta um pouco, né? Me conta um pouco por que lá atrás você resolveu escolher o IBO para formação em osteopatia. Então, chegou o momento da gente revelar o porquê da escolha. Tá. Bom, eu não vai vou fazer começar... a gente chorar, quer dizer, né? Não vai, Não, daqui não, a não, pouco não. o pessoal aí fica todo... Gente, olha só. Por enquanto, não. Pode apertar um monte de coraçãozinho, enviar os aviãozinhos aí, porque vai ter uma revelação extraordinária agora. Tiago vai arrasar com os corações. Que isso? Não, vamos lá. Não, e eu acho muito legal porque, assim, eu estou vendo alguns pacientes entrando, né, aqui. Eu estou vendo amigos de profissão, né, que, para falar a verdade, foram meus coordenadores, né, e que eu vou comentar sobre eles daqui agora, né, para falar a verdade, contando essa história. Então, assim, para eu começar a contar, né, isso, eu vou começar contando um pouco do que eu sou, de como eu sou, né? Minha mãe sempre falou que eu sempre tive um sexto sentido muito aguçado, né, muito apurado, e na infância eu tive premonições, né, eu sempre tenho a sensação de ter um déjà vu, né, caramba, eu já passei por isso, eu já pensei nisso, sabe? Uhum. E então eu sigo muito meus instintos, esse sexto sentido, né? E isso começa lá atrás, para falar a verdade, quando eu iniciei a formação de fisioterapia, né? Eu iniciei a formação e algo, eu não sei dizer o que, algo me falava no fundo que eu queria fazer osteopatia, né? E isso eu falava com muita propriedade. Eu comecei a fazer a formação de fisioterapia e no decorrer ali do início da formação a gente foi conhecendo as pessoas, tendo um pouco mais de intimidade e eu fui comentando sobre isso, cara, formação de osteopatia é uma formação que eu quero fazer. E o mais engraçado é que eu nunca tinha tido contato com a osteopatia, mas
eu não sei te explicar o porquê dentro de mim, batia já a osteopatia dentro de mim. E aí, ok, comecei a formação. Mais ou menos, eu acredito que lá para... A minha formação eu comecei em 2006, eu acredito que lá para 2007 eu fazia jiu-jitsu. Em fisioterapia, né? Tua formação em fisioterapia. Senão tu estava jubilado já em osteopatia. Não, imagina, osteopatia, sou um bebê ainda. E aí, quando lá em 2007, quando eu já tinha intimidade, eu já tinha falado essa intenção de fazer osteopatia lá no futuro, né, com algumas pessoas, eu treinava jiu-jitsu, né, e num desses meus treinos, eu me machuquei, caí feio, estabaquei com a coluna no chão, enfim. E aí cheguei travado na sala de aula no dia seguinte. E uma desses meus amigos me falou, cara, eu posso te dar uma indicação de uma pessoa, já que você, né, tem essa vontade de fazer osteopatia e tudo mais. Pelo que eu soube, minha mãe se tratou com ele e tudo mais, e ele é fera, o nome dele é Jackson. Aí, pô, ótimo, sempre beleza. Jackson. Eu acho que isso foi em 2007, e isso, por incrível que pareça, tá, e o Jackson tá aí para falar, afirmar isso, eu nunca falei isso pro Jackson, para falar a verdade. Por isso você falou, é uma revelação que eu tô fazendo para todo mundo, né? Isso foi em 2007, se não me falha a memória, tá? Porque assim, eu sou péssimo para datas. E em 2007, e aí eu fiz essa consulta com ele. 2007. E foi a pessoa que me introduziu, digamos assim, na osteopatia, né? Eu conheci a osteopatia por meio dele. E como eu queria prosseguir nessa parte de terapia manual e tudo mais, caraca, o cara é bom, me virou pra lá, manipulou, me avaliou, me olhou todo, sabe? O cara é bruxo. Caraca, o cara é bom. Porra, no dia seguinte, né, eu tava, para não falar 100% zerado, eu tava acho que 90% zerado, né? Aí ele mandando aqui. E aí eu, pô, caramba, quero, né? Isso aí é o que eu quero pra mim, quero seguir na terapia manual, né? De repente isso vai ser uma boa. Beleza, foi. Passou-se algum tempo, comecei a minha formação de fisioterapia, dei prosseguimento, comecei meu estágio. Né, acho que foi no meu 5º período, comecei meu estágio na Physioplace, que foi a minha escola dentro da fisioterapia. Né, na época era coordenada tanto pelo Maurício Malta, que está lá, né, e o Henrique Jatobá, né, que são 2 referências aí no meio. Inclusive foram alunos de músculo esquelética da escola e tudo mais, né? Ok, comecei meu estágio, né, até pegar intimidade com o chefe, com tudo, né? Beleza. Só que um pouquinho mais para frente, o Maurício, né, ele tem consultório, né, no mesmo prédio que o Jackson. E o Maurício é muito fã do Jackson, né? Na época ele falava, caramba, o cara é bom, Jackson, fui lá no Jackson resolveu meu problema, né? Então ele foi alimentando, né? Eu falei, pô, eu conversando com ele, já tratei com o Jackson, então ele foi alimentando isso, né? E lá para o meio da formação de fisioterapia eu comecei a fazer meus cursos complementares e eu realizei o meu curso de Mulligan. Com Palmiro, Dan e Adalberto. No meio do curso, o Dan ele distribuiu alguns prospectos do IBO. Né? Eu lembro até hoje, infelizmente eu não tenho até hoje esse prospecto, mas até o momento em que eu mandei o e-mail para o IBO, eu tinha esse prospecto. E isso já tinha se passado alguns anos. Era um prospecto verde, né, com várias capas, né? E aí o Dan distribuiu isso para a turma ali no curso de Mulligan. E eu peguei, né? Eu falei, caramba, osteopatia, legal. Quando eu abri a página do corpo docente, eu vi assim, Jackson Nese. Caraca, o Jackson dá aula aqui.
Cara, maneiro. Interessante, a gente comentou, eu te comentei isso, né? Bom, segue aí. E aí, assim, são sinais que vão acontecendo, né, na sua vida, né? Porra, Jackson, fiz consulta com o Jackson, Maurício comentou sobre o Jackson, prospecto, porra, abri lá, tinha um Jackson. É o Esse caraca, cara tá maneiro. perseguindo. E aí, aqui a Tamara falando, o que eu quero, Tamara, que isso aí tem poder sentimental para mim, tem valor Ai, sentimental, que inclusive. amor. E assim, e aí eu pedi para o Dan, né, pelo menos para eu conversar com ele sobre a formação, né? E o Dan, ele tirou 10 minutos ali do tempo de intervalo, ou de almoço, alguma coisa assim, ele sentou comigo e ele simplesmente me perguntou. Eu falei para ele a minha intenção de fazer osteopatia, queria, de repente, já que ele me entregou, né, o prospecto, saber da escola e tudo mais. E aí ele só me perguntou essa frase: você quer ser osteopata? O IBO, ele te ensina a ser osteopata e a como ser osteopata. E essa frase, assim, foram exatamente essas Que palavras, bacana, porque foi uma Thiago, que frase que me linda. marcou muito, né? E aí aí depois eu fiquei matutando isso, né? Bom, se eu quero fazer osteopatia, eu quero ser osteopata, né? Claro. E então aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando, martelando. E eu prossegui com o meu estágio, né, na Physioplace, né? E escutando o Maurício, né, falando sobre o Jackson, pô, fui lá, o cara me acertou, coisa e tal, não sei o quê. E eu só absorvendo, só absorvendo. E como eu te falei, como eu tenho esse lado sensitivo, né, Sim, eu tenho esse tu foi. lado espiritual, não sei bem explicar, colocar a palavra certa, né? Talvez você Mas conecte com o seu coração de forma bastante profunda, né? sim, mas é uma coisa que eu gosto de seguir meus instintos e sinais. E, cara, o que eu mais tive no decorrer disso tudo foram sinais, Que né? bacana, Thiago. Principalmente com o nome do Jackson, para falar a Que verdade, legal, que bacana, né? que bacana. E assim que eu tive a oportunidade, a primeira oportunidade de realizar formação de osteopatia, eu peguei aquele prospecto E e mandei foi. e-mail direto para o IBO e apenas para o IBO. Então, assim, não houve mais Entendi, comunicação com entendi, nenhuma outra instituição, foi o entendi. Não IBO. teve, foi o E IBO. que foi quando eu comecei em Paixão 2015. à primeira vista aí. Então, assim, Entendi. essa é a minha história, o porquê de eu escolher, né, o IBO. E assim, eu tenho por isso eu falei, quando eu fui convidado para fazer essa live, me veio muitas lembranças gostosas, muitas Vem muita coisas coisa, boas vem. lembrar, A né? gente faz um recordatório incrível, né? Com certeza. E Impressionante. você, conte como foi? Pois então, eu achei muito linda essa história, achei muito bonita mesmo, assim. A minha história, eu sou formada há mais tempo, né, Tiago, que tu, assim, em fisioterapia, né, embora eu seja bem recente na osteopatia, né, eu me formei, eu terminei minha formação em 96, né, como eu falei lá atrás, lá na Urcamp, e eu vivi alguns anos em Florianópolis e estou há 13 anos aqui no Rio, né? E eu iniciei, logo que eu me formei, eu já fui morar em Florianópolis. Então, eu iniciei, fiz uma especialização em acupuntura, porque eu já tinha, assim, eu comecei trabalhando numa clínica, né, de fisioterapia, né, de ortopedia, uma clínica popular, assim. Então, eu já queria expandir o olhar. Eu já tinha assim, eu digo, não, eu quero uma coisa que me dê uma abrangência. Aí eu fui fazer uma especialização em acupuntura e logo após, a gente fazia 6 meses de tuiná, massagem tuiná, né? E o tuiná me encantou, porque era uma pegada de mão ali que tinha uma coisa mais forte, né? E tinha um trabalho bem... Já tinha um raciocínio envolvido com o raciocínio da medicina tradicional chinesa, né? Para você executar o tuiná. Aí eu
comecei a fazer os cursos de terapia manual, né? Já logo depois, assim, eu ficava transitando entre Porto Alegre, ia para Curitiba, ia para Londrina, ia para Balneário Camboriú, que era onde tinham os cursos de terapia manual. Isso em 98, 99, né, 2000. E assim, os que mais me marcaram foram os cursos do professor Afonso Salgado, porque ele trazia trazia muita coisa, assim, ele fazia um mix, né? O curso chamava Terapia Manual. Logo após ele montou depois uma especialização em terapia manual, que eu acabei não fazendo. E nesse curso dele ele colocava Mulligan, Maitland, Cyriax, muitas coisas do Busquet, né? Ele já estudava com o Busquet na época. Acho que ele devia incluir coisas da osteopatia também, né? Então, assim, isso me encantava muito. Eu trabalhava com atleta lá em Floripa, com atletas, né? Trabalhava em clínica de medicina do esporte, mas fui trabalhar numa academia, né? Que trabalhava uma academia porque era bem grande, assim, e trabalhava com atletas de várias modalidades. E nessa academia eu conheci, eu estou contando um pouquinho dessa história, porque assim, para eu chegar em como eu cheguei no IBO, eu tenho que ter um pouco disso, porque nessa academia eu comecei a trabalhar com um cara, que era o Juliano Flor, que foi me procurar para trabalhar comigo. O Juliano tinha vindo de São Paulo, e ele trabalhava na mesma linha que eu, né? Terapia manual, a gente trabalhava com exercícios e tal. Mas, de repente, o Juliano, lá numa semana, chegou e a gente atendia muito treinador e, né, os treinadores também vinham usar o nosso serviço, né? E o Juliano atendeu um desses treinadores que era sempre problemático e o cara saiu zerado. E eu disse assim, mas Juliano, o que aconteceu aí, né? O que tu fez diferente e tal, né? E ele disse, não, Mi, eu comecei, o Juliano é uma figura, né? Um cara espetacular. Eu disse, não, isso aqui que é, Mi, eu comecei a fazer um curso lá no Rio, em osteopatia. E eu digo assim, que interessante, lá em osteopatia no Rio. E aquilo ficou assim, ó, ecoando, no Rio, osteopatia, no Rio, osteopatia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e teve, em 2007, os Jogos Pan-Americanos, né? E eu vim para os Jogos. Tamara, o Juliano Flores Silva, tem que fazer o DO dele agora, tem que pôr ele na roda agora. E aí, em 2007, teve o PAN, e eu vim para os Jogos, né? Eu gostava de acompanhar esporte, tudo, e principalmente natação, e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha iniciado a praticar yoga em Florianópolis, né? Porque como os cursos esses de terapia manual e outras coisas assim não aconteciam muito lá, porque Florianópolis sempre se fomentou muito a yoga, né? De todas as modalidades, eu comecei a praticar yoga, porque eu achava que isso também seria bom para os meus pacientes. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio, e eu vi que talvez pudesse ter um mercado de trabalho para mim, eu digo, bom, eu acho que eu vou lá, vou pegar minhas coisas e vou vir para o Rio porque eu quero estudar a Iyengar Yoga, que era um curso que só existia aqui no Rio ou em São Paulo, né? E era um curso que exigia 2 anos de prática e o curso eram mais 3 anos de formação. Eu digo, bom, 2 anos de prática eu já tenho, né? Vou investir nos 3 anos de formação. Então, tempo nunca foi um problema para mim, entendeu? Então, 5 anos, assim, não me deu muito problema de pensar. Aí, fiz os cursos, né? Comecei a fazer o curso e já no segundo semestre do curso, a gente tinha, durante esse curso de yoga, uma cadeira de anatomia, uma vez por mês, um seminário de anatomia.
E a professora de anatomia, no segundo semestre do curso, saiu. E a minha professora disse assim, olha, estamos sem professor de anatomia, tal, né? Então, a gente vai seguir sem. E eu digo, não, se tu achar bom, eu posso trabalhar anatomia, né? Dar as aulas de anatomia para os meus colegas, né? Porque eu pensei assim, digo, bom, essa anatomia básica eu vou saber, né? E aí, o que aconteceu foi que eu fui me aprofundando cada vez mais nessa anatomia, né? Porque você aprofunda a anatomia tanto aquela que você experiencia, né? Como aquela que você estuda. E esse método começou a aprofundar cada vez mais o estudo, e isso criou uma demanda das minhas colegas, e minha também, né? E eu sempre ouvia falar, né, quando acontecia qualquer coisa, assim, né, tipo, ai, dei um jeito aqui, dei um jeito ali, né? Uma dizia assim, fui no Jackson, a outra dizia assim, fui na Ana Paula, né? Eu digo, mas quem são esses, né? Sabia que eles eram osteopatas, né? Mas não sabia de fato quem era. Até que eu me machuquei. Tive uma lesão praticando, né? Uma prática mais forte, talvez. E aí eu tive que procurar o osteopata, né? Fui indicada para procurar o Jackson, mas estava indo para Florianópolis, né? De férias, e fui procurar quem? O Juliano, só que o Juliano trabalhava com o Rafael Bugnotto, que agora acabou de defender o DO dele, né? E aí o Rafael me tratou, enfim, e eu cheguei em casa e digo assim, gente, eu estou muito bem, tô maravilhosa, né? Digo, eu quero aprender esse negócio também, eu vou investir, vou fazer esse curso de osteopatia. E aí entrei no site do IBO, porque os meninos, né, eles tinham estudado no IBO, né, eles ainda não tinham defendido o DO deles, mas tinham estudado. E aí eu fui lá e também falei para minha mãe, mais uma vez, né, as mães sempre, né, eu digo, mãe, vou fazer um curso de 5 anos. E aí ela disse assim, mas 5 anos? Eu digo, pois é, 5 anos. E ela disse, então vai fundo, né? E aí eu acreditei nisso. Então, uma das coisas, para fechar, né, que eu já falei muito, né, Tiago, que é o seguinte, uma das coisas que me fez eu partir da seguinte premissa para procurar a escola, né? É assim, eu já tinha o IBO na cabeça, mas eu parti da seguinte premissa. Qual é a escola que tem o equivalente da yoga na minha vida, né? Porque, assim, eu queria uma escola que, assim como a yoga, ela também, que essa yoga que eu pratico, que ela tivesse uma estrutura enraizada numa pureza, entendeu? E eu identifico isso no IBO. Com certeza. Absurdamente. Eu identifico isso, assim, pelos discursos dos professores, pela filosofia que eles passam, né, pela maestria na execução, né, do ensino, das técnicas. E aí eu fui procurar essa informação, se de fato era isso mesmo, com um grande amigo meu, que hoje é professor no IBO, que é o Diogo, né, que é professor de craniana, que, né, dentro da faculdade, nós estudamos na mesma faculdade, né, e que foi um grande incentivador para eu estar aqui hoje. E a terceira coisa que eu pensei em fazer foi o seguinte, eu digo, bom, vou experimentar esse negócio, né? Preciso experimentar agora. E aí, em março, eu já estava em sala de aula, né? E, de repente, quando eu entro na sala de aula, quem entra para me dar aula? O Jackson. Jackson. O tão falado Jackson, né? A Natália, né? Maravilhosa, a Letícia estava junto. E, enfim, e eu venho desde então, assim, né, tentando entender muito esse rico processo, né, de autocura que a osteopatia traz.
E como a gente já está chegando no final, né, da live, assim, já até atrasamos, eu acho, um pouco, eu acho que cabe assim, os agradecimentos, né? Eu quero agradecer a todos os professores, assim, né? Em especial, assim, né? Já agradeci a vários, mas a Letícia por acreditar muito sempre no meu trabalho, a Natália, a Tamara, né? A todos os colegas, os coordenadores, assim, né? do ambulatório, ao pessoal todo do ambulatório, né? E propor para aqueles que ainda têm dúvidas ou que pensam em fazer essa linda formação, né? Que conecte algum momento, né? Assim, com seu coração, e que pense nessa palavra desafio, né? E que sinta onde esse fio pode levar você, né? Ou o que você pode fazer com esse fio. Porque eu acho que aí pode estar a raiz de uma grande transformação também na sua vida, né? Com certeza, então, com certeza. Muito obrigada, Thiago, por favor. Foi o que a gente falou, né? Essa live, ela, para falar a verdade, é uma live de agradecimento, né, ao IBO por tudo que ele fez e vem fazendo pela gente, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer pontualmente algumas pessoas, né? Gostaria de agradecer a Natália, tá? A Natália que se tornou uma mentora, né? A minha mentora, sempre acreditando, né, no meu potencial, me convidou para ser monitor na matéria de tórax, né, e sempre me dando abertura para mostrar o quanto eu sou apaixonado pelo que falo hoje, pelo que eu faço hoje, graças à osteopatia, né. Gostaria de agradecer a Letícia, né, enquanto coordenadora do Núcleo Rio, né, que tem um acolhimento quando a gente vai para o ambulatório, né, um acolhimento ímpar, né, e que está sempre disposta a conversar, né, com a gente, sempre de resolver problemas. E a Letícia sabe que o final da minha formação foi um pouquinho complicado e ela sabe do que eu estou falando, ela me puxou para conversar, né, e foi um ombro, tá, ali para mim, junto com outras pessoas que, já que é um momento de gratidão, eu não posso deixar de agradecer a essas pessoas, né, que principalmente nessa reta final de formação, né, foram um ombro ali para mim, a Renata, a Cris, né, meus amigos, agradecer ao Jackson, né, ao Jackson Grande Jackson. Porque o Jackson, para falar a verdade, o Jackson introduziu a osteopatia na minha vida com a primeira consulta lá atrás, e fechou o meu ciclo, né, o meu primeiro ciclo de formação, porque o Jackson ele foi banca da minha prova clínica, prova final clínica. Então eu digo, gente, nada na vida é por acaso, né? Tudo acontece por um motivo. O Jackson ele esteve presente o tempo todo ali comigo, para falar a verdade. Com certeza. Né? Com certeza. E agradecer ao Dan por aqueles 10 minutos tão preciosos ali no curso, né, do Mulligan, e pela frase que assim, me fez, né, ir para o IBO, para falar a verdade, aquela frase. A todo o corpo docente, né, do IBO, eu vou colocar todo o corpo docente porque assim, é uma tarefa difícil agradecer todos. Difícil, então, assim, a todo o corpo docente nacional e internacional, tá, do IBO, e agradecer à instituição IBO, porque assim, o IBO ele forma osteopatas. Exato. Mas a gente precisa entender que formar não é apenas ensinar raciocínios clínicos, técnicas. Formar é acolher, é exigir, mas dar apoio, né? Você saber que cada aluno tem o seu tempo de aprendizado, estar disponível para qualquer dificuldade e qualquer problema do aluno, e o IBO faz isso. E é por isso que, com muito carinho, com muito orgulho, eu tenho um IBO aqui, ó. Não sei se o pessoal vai ver aqui. Na minha manga esquerda. Que lindo! Na manga esquerda do meu jaleco. Na manga direita tem a minha empresa e na manga esquerda tem o IBO. Eu trago com muito carinho, com muito orgulho o IBO que comigo. Lindo. Tá? Gente! E se, só para finalizar, né, se eu pudesse dar uma dica para quem quer
né, para quem tem essa fome, né, de estudo, né, e querer uma instituição de ensino com qualidade, procure, vá atrás de alunos, mestres, professores, né, pergunte como é a formação, veja a grade curricular das escolas internacionais em países que já têm a osteopatia como profissão regulamentada e compare com as do IBO. Realmente vocês vão se surpreender. Gente, É isso, obrigada. Boa noite.